esse No Bem Fazer História de hoje, vamos conhecer mais uma história da mitologia grega. Qual será a nova história da vez? Nós vamos conhecer o mito de Édipo, uma história bem famosa da mitologia grega. Mas antes do vídeo, se você ainda não... Um dia, o rei Laio, que era rei da antiga cidade... Boa noite, meninas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Alessandra. Tudo bem, Gi? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, tô vendo a Lu aí de regata. Lu, que delícia. Aqui tá um incrível. Tem como diz minha voz, xingando. Menina, eu peguei toda essa chuva. E aí eu cheguei em casa, tomei um banho muito quente para quebrar a friagem, né? E não senti frio mais. Tô aqui. Que delícia, coisa boa. Nossa, porque veio essa tempestade. Não, que bom chuva, né? Amém. Estávamos precisando, mas o frio não precisava ter vindo junto. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem, Lu, tudo bem, Luana, tudo bem? A Gil já me cumprimentou, tudo jóia? Samanta. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Lu, tudo jóia? Boa noite, meninos. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Silvia, tudo bem? Tudo bem, sim, e você? Tudo bem com vocês? Como passaram de feriado? Conseguiram descansar? Bastante. Alessandra, eu acho que feriado no meio da semana Nossa Senhora, é terrível. Eu acordei na quarta-feira, parece que tinha 5 carretas passadas em cima de mim, misericórdia. Sério? Te juro. Nossa, eu não sei o que tem eu e feriado no meio da semana. Não é possível. Mas, assim, é uma semana mais curtinha, mas parece... às vezes eu também me vejo assim, falei, nossa, mas será que parece que eu nem descansei tanto assim? Já tô cansada. Mas... Trabalhei normal, então para mim não tem diferença. Trabalhou normal, Gi? Normal. Eu trabalhei na segunda. Até às 8. Nossa, não, na segunda-feira eu trabalhei, mas trabalhei só no consultório. Também trabalhei, mas assim, bem mais leve, né? Do que... Porque aí quando a gente trabalha muito assim, cansa, né? Mas logo, logo, gente, vocês já estão finalizando o primeiro ano. Daqui a pouco vocês já estão finalizando o segundo. Vai ser muito rápido. Parece que demora, mas não demora. Eu sei que é um desafio enorme, mas calma que eu tenho certeza que logo vocês vão conseguir estar mais tranquilas, né? Com outras possibilidades. Eu vou esperar só mais um pouquinho, até todo mundo chegar, para eu passar, para começar, né, para retomar o que nós estávamos estudando sobre o Freud, né? Alguém me pediu mais biografias, livros, só que são tantas mensagens que eu acabei perdendo. Depois, quem for, me manda um oi de novo, que eu vou mandar todo o documento do Freud. Tenho muitos livros, eu tenho PDF. Mas preciso me lembrar. Eu achei que você ia mandar no grupo, Alessandra. Ah, eu posso mandar naquele outro que a gente tem, né? Verdade. Então, eu tava esperando, eu falei, será que ele esqueceu? Será que não? Nem pensei. Foi falha minha. Nem atinei que podia fazer isso. Tá, eu vou te mandar um oi agora também, de qualquer forma. Tá, porque aí senão vai chegando aquele tanto de mensagem, tudo, e aí eu acabo me perdendo. Eu vou... Peraí, deixa eu abrir aqui as atividades que a gente estava estudando. Tá dando para ouvir direito? Tá dando eco? Como está o áudio aí, meninas? Pra mim tá bom. Ai, que bom. Na semana passada, nós fizemos... Fora em eventos, é um pouquinho complicado. Nós fomos falar do Freud, né? E eu parei na fase... Eu falei da fase oral e da fase genital, certo? Aí hoje nós vamos estender um pouquinho falando das outras fases. Então, só para recapitular, para quem está chegando agora, quem não participou da aula passada, nós começamos a falar um pouquinho sobre a psicanálise e a educação. E para entender um pouco mais sobre a psicanálise, nós vamos falar com a pessoa que
surgiu aí com a psicanálise, que é o Freud, o Sigmund Freud. Então, ele é o pai da psicanálise, né? Ele vem, né, revolucionando todo um saber científico da época e ele traz muitas inovações, como, por exemplo, introduzir dentro da compreensão, né, do que é o ser humano, o inconsciente, né? Então, que na época a gente pensava só que existia o consciente, o inconsciente não é um conceito de Freud, ele pega emprestado, né, mas ele dá corpo, ele dá sentido, né? E ele vai dizer que nós somos, né, não só consciência, que a consciência seria a pontinha do iceberg. Né? Então, tem aquela pedra de gelo imensa embaixo, que seria o nosso inconsciente, que nós, muitas coisas do dia a dia, tudo que nós vivenciamos desde o início da nossa vida, elas vão sendo, assim, colocadas nesse inconsciente, né? A criança, quando nasce, ela está nessa lógica do inconsciente. Dentro do inconsciente, a gente fala que tem, né, as instâncias, né, do id, do ego e do superego. Então, no inconsciente seria o id, né? E que as nossas relações, elas são muitas vezes conscientes, mas inúmeras vezes inconscientes, né? E nós fazemos... Nossa, meninas, estou ficando sem ar aqui. Nós fazemos muitas... Nós funcionamos muito na lógica do inconsciente, muitas vezes, e não percebemos. E também não dá para perceber. É que nós temos muitos movimentos do nosso dia a dia muito repetitivos, que a gente chama de repetição. O Freud traz vários conceitos que são centrais para a gente compreender o desenvolvimento do ser humano. Então, para quem não estava aqui na aula passada, ele fala das fases psicossexuais. Ele traz a sexualidade da criança. Ele vai falar da sexualidade da criança, e isso dá um impacto muito grande para a época. Como assim sexualidade da criança? A criança tem sexualidade? E aí é muito importante diferenciar sexualidade de sexo. Quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando de desejo. Desejo não é vontade. A gente está falando de libido, investimento. Onde eu invisto? Aonde eu me satisfaço? Então, Freud vai dizer que o ser humano, ele vai investir, num primeiro momento, no seu corpo. Então, assim, os investimentos, as zonas de prazer, o Freud vai chamar de zonas erógenas, que são zonas de satisfação. Num primeiro momento, como nós vimos na semana passada, uma das zonas de satisfação, qual é mesmo, meninas? Quando o bebê nasce, qual é a primeira zona erógena que nós temos? O seio da mãe? O seio da mãe. A boca, na verdade, é a zona erógena que vai sentir satisfação com o seio da mãe, por exemplo. Então, na verdade, a zona erógena é a boca, língua e lábios, né? E ele vai alcançar satisfação, por exemplo, no primeiro momento, saciando a fome, e depois, por exemplo, chupando uma chupeta, pondo algo na boca, mordendo para a criança, né? Essa satisfação que é da zona oral, da fase oral. Então, a criança, no primeiro momento, ela é oral. Né? O que a gente pode falar de a libido, né? Investimento, zona erógena, é a boca e são os lábios, a língua. E depois, né, continua seguindo para outros caminhos, mas a gente não perde. Nós vimos, inclusive, que, por exemplo, fumar está muito nessa lógica da satisfação oral, o discurso, a fala, né? Está nessa questão da realização oral também, isso, né? A gente pode pensar enquanto adultos. Mas o Freud vai fazer essa observação, vai dizer, ok, então, assim, essas zonas erógenas que trazem satisfação, elas são encontradas no bebê. O bebê tem satisfação. Por isso que ele fala das fases psicossexuais. Por isso que ele vai dizer que há sexualidade na criança, há desejo, há investimento, há libido na criança, diferente de sexo. Diferente do que a gente entende enquanto
sexualidade adulta, certo? Não é isso. Depois nós vimos que da fase oral, a criança vai para essa fase anal, em que a zona erógena, né, na verdade, é a região ali do ânus, que é onde a criança controla, né, ela consegue controlar os esfíncteres. Ela consegue reter ou não as fezes. Então, essa fase de desfraude, por exemplo, é uma fase em que a criança está na fase anal, na fase de controle, ela pode ou não dar as fezes para os pais. Se ela percebe que os pais querem muito, ela começa a fazer tudo em lugares errados, mesmo ela sabendo e tendo consciência que ela pode ir para o banheiro e fazer o cocô lá, ela vai fazer em outros lugares. O manejo nessa fase, um bom manejo, né, a criança vai passar super bem. Se esse manejo não for adequado, a criança pode ter alguns problemas futuros. Questão, por exemplo, do intestino preso, uma pessoa mais insegura, uma pessoa muito controladora. Isso, assim, muito, de forma muito, né, superficial, estou falando aqui. Mas, enfim. E depois nós vimos que tem as outras fases, né? Que é a fase fálica, tem um período de latência, e tem a fase genital, que é o que nós vamos estudar hoje. Tudo bem até aqui nessa recapitulada? Amei, sim. Tá. Quem não estava na aula passada, tudo bem? Estou vendo muitos silêncios aí. Não, tudo bem. Tá. Porque aí eu fico preocupada, às vezes, de não estar passando para vocês, né, e vocês não terem compreensão aqui, porque às vezes não assistiu a aula, pode ficar um pouco em dúvida, né? Espera que eu vou só abrir aqui, tá dando uma travadinha, só um minuto. Ué. Peraí, menina, só um momento. Hoje é dia 14, né? Tô certo. Então, tô abrindo certo aqui. Tá. Nós vamos começar a falar da fase fálica. Vocês já ouviram falar da fase fálica? Eu não. Tá. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo que mostra. Você começou a falar semana passada da fase fálica, a fase oral, o cérebro, o ser humano conhece todo prazer pela boca. Esse aí é a fase anal, né? É, Aí você acabou a fase começou. anal, nós vamos na fálica. Tá. Alguma coisa a mais não é mais limite. O desejo é acima da lei. Peraí, deixa eu achar aqui. Mas não precisa isso. E dizer para ele, ao perceber que a mãe... É onde você falou sobre a importância da criança ser criada sempre pelo mesmo adulto? Isso nós estávamos na fase anal ainda. Agora nós vamos entrar na fase fálica, que eu quero que vocês assistam ao vídeo, tá? Estou só esperando ele carregar aqui, peraí. Na fase anal, né, que é a fase do controle dos esfíncteres. Agora nós vamos entrar na fase fálica. Lê, meu neto perguntou se é enfermeira. Eu falei, não, é professora. Por que será que ele pensou que eu fosse enfermeira? Eu acho que é por causa da máscara esse negócio. Ah, meu Deus, eu tô paramentada. Totalmente, né? Do jeito que a gente vem fantasiada aqui. Se alguma coisa a mais... Peraí. O pessoal não faz a sua... O país é um estaria se confunde muito repressão com a ideia, mas a gente desprezou isso. Aí, meninas, eu perdi o time aqui. Suportar a raiva que foi dito no século XX. Por que não quer? Dali dizer não, fica mais tranquilo. Dizer não é a fase separando as coisas para come outra bolacha.
Meninos, o vídeo não está carregando, eu não vou poder passar do jeito que está aqui. Eu carrego, ele trava. Vocês estão ouvindo que ele está travando? Não está carregando. Passaram, todos eles. Tudo é porque... Oi, Lê, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? O vídeo ele tá meio falhado, mas tá dando para ouvir, sim. Vamos ver se eu consigo agora acertar ele aqui. Vou tentar compartilhar de novo. Acho que agora foi. A internet está melhor agora. O som tá muito baixo, né? Deixa eu ver se aumenta aqui. Aos 18 meses, o sistema de estruturas cerebrais chamado de límbico. Essa parte nós já vimos, tá, meninas? Que é da fase... Formado por amígdalas, hipotálamo, tálamo e hipocampo, começa a agir. Esse sistema existente na maioria dos mamíferos controla as funções chamadas vegetativas, ou seja, controla as emoções e motivações, influenciando também na memória e no aprendizado. É dos 18 meses até os 3 ou 4 anos que a criança está no que Freud definiu como fase anal. Anal vem de anos. Então, meninas, essa fase a gente já quando uma assistiu. criança Agora eu vou para começa a a se importar com o xixi, com o cocô, e quando ela começa a se aprontar para poder controlar o xixi e o cocô, que vai acontecer lá pelos 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. O que é a fase anal? É a fase onde o sistema límbico vai levar essa criança que está começando a ter Por limite se dizer não. Winnicott via este não como a noção de confiança, que é o... Em inglês a gente quer falar assim, ó, por exemplo, eu tô completamente fora de forma. Se você pensa com a cabeça do inglês tradicional, aos poucos é assimilada pelo bebê. A criança, ao perceber que a mãe sobrevive aos seus ataques e pode continuar... Precisa. Por que não quer? Porque eu não quero. Vocês assistiram até essa parte? Parece que não, né? Não. Não, eu vou ter que voltar então. Deixa eu passar aqui de novo, porque senão não vai dar. Vocês não viram essa parte, não. Vou voltar aqui então para vocês e depois a gente segue na fase fálica. E acho que a gente não assistiu ele completo. Quando uma criança começa a se importar com o xixi, com o cocô, e quando ela começa a se aprontar para poder controlar o xixi e o cocô. Meninas, anotem alguns pontos que são importantes, viu? 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. O que é a fase anal? É a fase onde o sistema límbico vai levar essa criança que está começando a ter uma identidade, se ela foi bem criada na fase oral, a dizer não. Filha, quer comer? Não. Filha, vamos pentear o cabelo? Não. Do ponto de vista psíquico, aparece a função do reconhecimento do outro e de si mesmo através do porquê. E a fase dos porquês? Eles passaram? Sim, passaram, todos eles. Tudo é porquê, você explica um porquê e logo vem outro porquê e mais outro porquê e aquilo não cessa. É muito difícil essa fase. O meu filho mais velho, com 7 anos de idade, perguntou por que os meninos, quando cresciam, tinham que se masturbar. Foi a primeira pergunta que me deixou assim na parede. Eu não sabia como responder. O porquê é a formação de uma identidade de pertinência. Identidade de pertinência. O ato do outro me interessa. O que mais acontece na fase anal? A fase anal aparece, então, na pertinência, o meu. É meu pai, é minha mãe, é minha roupa, é minha casa, é meu. Isso tudo é psíquico, se a criança for normal. Este egoísmo, este egocentrismo faz parte da formação de identidade. Numa casa normal de uma criança anal, a gente encontra tudo espalhado pelo chão.
tá? Sujeiras, papel picado, brinquedo de um lado. Então, ela separa os objetos. Quem tem uma criança anal normal em casa já viu que ela come a bolacha e pica, e come outra bolacha, e come um pedaço do pão, e às vezes ela pega o outro pão. Já viram isso? Isso é normal, até os 4 anos e meio. Na fase anal, os psicólogos recomendam que a criança brinque com brinquedos de desmontar, para aprender a desunir partes, e ao mesmo tempo desenhe, para aprender que ela pode unir partes. Através dessas brincadeiras, a criança vive experiências de dissociação e integração da personalidade, importantíssimas para a revelação e a construção do eu. Winnicott chamava isso de pertinência. Pertinência. Eu vou separando as coisas para eu sentir que aquilo me pertence. É um sentimento biológico que os animais fazem lá fora naturalmente. Os animais urinam para marcar território, os animais enterram ossos para marcar território. Quem tem criança pequena precisa lembrar que a casa é o território dela. E a gente pode determinar esse território para ela fazer. E os lugares onde a gente não quer que leve pão picado, a gente fecha e deixa que o território dela seja aquele. Na fase anal é a fase onde o filho precisa sentir que o pai toma conta dele. Dizer não. Este foi o título de uma palestra importante de Donald Winnicott, onde ele expôs a necessidade dos pais saberem impor limites aos seus filhos, especialmente durante o que Freud chamou de fase anal. Até então, os pais oferecem proteção incondicional ao bebê. Mas aos poucos, conforme ele cresce, a mãe passa a impor limites e dizer não. Winnicott via este não como a noção de confiança que aos poucos é assimilada pelo bebê. A criança, ao perceber que a mãe sobrevive aos seus ataques e pode continuar a lhe dizer não, fica mais tranquila. Winnicott chamava assim: eu preciso ajudar meu filho a fazer a distinção entre o que é ele e o que sou eu. Então eu preciso dizer não para ele. E dizer para ele sobre meu desejo. Eu não quero que você enfie a faca no seu irmão. Eu não quero. E aí eu tiro a faca dele e afasto ele do irmão. Eu não quero. É meu desejo. E nunca não pode. Porque claro que pode. Claro, ainda mais depois que ele crescer e descobrir que o que pode se fazer por aí, né? Tudo pode. Esse é o limite. O limite é o desejo de quem cuida. Mas não precisa explicar. Precisa. Por que que não quer? Porque eu não quero. E o Winnicott dizia, mas para aí. Uma mãe perguntava para o Dr. Donald, e ele dizia, para aí. Porque se você disser alguma coisa a mais, não é mais limite. O desejo é acima da lei. Eu não quero que mexa aqui. Por que que você não quer? Porque eu não quero. Não sei se vocês compreendem o que isso significa. Isso foi dito no século XX. No século XX. E nós não usamos isso. E vamos ter que usar no século XXI. E é muito difícil convencer os adultos disso, gente. Por que se é tão simples? Porque quando eu digo para uma criança, eu não quero que você mexa aqui, eu aciono o sistema límbico dela. E o sistema límbico gera raiva. E ela fica com raiva. E eu, às vezes, não consigo suportar a raiva do meu filho porque gera culpa em mim. Ou, às vezes, eu estou cansado porque eu passei o dia todo suportando o sistema límbico do meu chefe, do meu cliente, das pessoas, o pessoal no trânsito. Né? Ninguém suporta desprazer mais. E aí, do meu filho, de 4 anos. Então, deixa ele fazer. Depois a gente corrige. O desejo dos pais não é autoritário. Autoritarismo seria assim: vamos tomar banho e se chorar apanha. Percebe? Aí eu não permito o sistema límbico. Quando o sistema límbico faz a sua volta, começo, meio e fim,
ele cria um mecanismo que a natureza não nos dá. A natureza não nos dá. Só o psiquismo nos dá. O psiquismo do humano nos dá. Dessa humanidade, dessa cultura nos dá. Que se chama autoestima. O que é autoestima? Autoestima é um sentimento que é gerado em nós quando eu sinto que alguém foi capaz de suportar o meu lado mal. E eu sou capaz de suportar meu lado mal. O erro número 1 que a maioria das mulheres acima dos 40 anos comete ao decidir fazer uma atividade física é: vou... O meu lado mal não destruiu ninguém. O meu lado mal não matou minha mãe. Ela está aqui com uma faca afiada cortando cenoura. Ela não me cortou, ela não cortou o dedo dela e não matou meu pai e não destruiu a casa. E eu pude abraçar a perna dela e falar: mamãe, dá um pouco d'água para mim. E ela me deu água. Percebe? E me deu água rindo. Chama-se autoestima. Autoestima. O que é autoestima? É a possibilidade ética de eu gostar de mim. O que é uma pessoa sem autoestima? É aquela que procura na estética o jeito de gostar de si. Hoje, o nosso país é o recordista em colocação de silicone em crianças de 14 e 15 anos que não conseguem gostar dos seios, nem do nariz, nem da orelha, nem do cabelo, porque não tem como, eles não conseguem suportar o nariz. Imagine a raiva. Imagine o que elas sentem pelos outros. Então, uma mãe suficientemente boa suporta a crise do sistema límbico da filha e começa a criar aquilo que vai desempregar os psiquiatras futuramente, os psicanalistas e os psicólogos, que é a autoestima. Quando você coloca limite, né, quando você ouve a palavra limite, é uma coisa meio que choca, né? Limite, absolutamente uma jaula fechada, onde aquilo é um pacote fechado. E eu lhe pergunto, será que aí não estaria a nova saída, ou uma saída que as pessoas deixaram de usar para usar uma metodologia mais nova, mais nobre, mas que também não deu um resultado tão bom, porque hoje a gente vê que o resultado me parece bastante trágico. Quando Winnicott e alguns psicanalistas começaram a falar de limites, as pessoas se assustaram muito, porque o limite se confunde muito com autoritarismo, né? Que história é essa de você? E a gente estava vivendo no início do século XX, e no meio do século XX, o século XX começa com a ideia desse ser livre. A gente teve uma guerra, depois outra guerra, e a gente se assustou muito com isso, com a ideia do fim do mundo, com a ideia da repressão, com a ideia da algema, da ditadura, e a gente desprezou muito. E a gente precisa pensar que os maiores estudos da psicologia, os maiores estudos, a psicanálise alcançou grandes estudos, principalmente com Melanie Klein, Anna Freud, estudando crianças da guerra, o povo da guerra, o povo que vivenciou a guerra. Mas a gente desprezou isso em função de um pedagogismo estúpido, né? A coisa da pedagogia. A gente imaginou, a gente ainda vive a ideia de que o ser humano é um ser inteligente, racional. Tá? E é verdade isso, né? A gente é muito racional. Só que a gente também é biológico. Biológico. Nós temos uma função que é o córtex pré-frontal, que nos dá ou não o direito de ter juízo crítico. Juízo crítico. Quando é que o córtex pré-frontal funciona? Na frustração.
na frustração. Quando a criança tenta andar e cai, aí ela tenta andar de novo e cai, o córtex pré-frontal começa a dar a ela uma coisa chamada crítica. Crítica. Quando a criança faz um desenho e a ponta do lápis quebra, e ela pede para apontar ou ela pega outro lápis e não desiste daquilo, o córtex pré-frontal funciona. Quando a criança chora, porque a ponta do lápis quebrou, e alguém aponta e devolve o lápis para ela e a mantém desenhando, o córtex pré-frontal funciona. Quando a ponta do lápis quebra e alguém tira o papel e dá um brinquedo, o córtex pré-frontal para de funcionar. O sistema límbico para. Quando eu digo assim, vamos tomar banho, filhinha, e ela fala, não quero tomar banho, e eu falo, tá bom, então brinca mais um pouco, eu tiro a crítica dela. Então, o que nós temos hoje no século XX, começo do século XXI? Crianças extremamente inteligentes, com emocional de nenê. Eu tenho adolescentes no consultório que falam 4 línguas, mexem no computador, são hackers. Eles entram na Casa Branca, entram não sei onde, entram no Congresso, mas entrar no Congresso não, acho que não precisa ser muito. Mas eles entram em um monte de lugares, eles fazem coisas incríveis com o computador e tem um emocional, a namorada briga com eles, eles falam em suicídio, porque eles não têm resistência à frustração. O que é o limite? O limite é a frustração que eu ofereço, dada por mim, que vou controlar isso, né? E vou controlar, né? A frustração que eu ofereço. O que é uma pessoa com juízo crítico? É aquela que para de fazer mal para o outro e para si mesmo. Mas, quando eu ensino alguém a ter resistência à frustração, eu ensino alguém a ter autoestima. E quem tem autoestima, percebe? Não tem orelha grande, cabelo feio, nariz grande, seio pequeno. Tem vida. E tem a vida do outro também. Cuida de si, cuida do outro. Percebe? Nós erramos, porque a gente imaginou que frustração era sofrimento. E hoje nós sabemos, pela psicanálise, pela neurologia, pela endocrinologia, que frustração é um bem. Frustração é um bem. A frustração gera autoestima. A única coisa que gera autoestima é suportar a frustração. Não é que eu tenho que frustrar. Quando eu frustro e o sujeito consegue suportar a frustração, ele fica grande, ele fica forte. Ele para de olhar no espelho. Ele começa a reparar nos outros, ele cuida do amigo, ele cuida do cachorro, ele cuida do filho, ele espera o almoço chegar, percebe? Ele suporta que o time perca. Nós erramos porque alguém negou a ideia de que a gente pode frustrar o filho, sim. Dizer não pelo nosso desejo. Isso não é autoritarismo, isso é saúde mental. Mas nós estamos aprendendo isso hoje. E agora nós temos que fazer uma reparação nisso antes que seja tarde. Quando a criança domina seu sistema de excreção, ela sai da fase anal e inaugura-se uma nova fase, chamada fálica, que vai... Meninas, muitas informações aí nessa fala do Ivan Capelato. Queria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa fala dele, nesse momento que ele ainda está trazendo a fase anal. Tem alguma observação, alguma coisa para contar, para ilustrar? Como assim? Algum comentário? Ele falou tanta coisa. Eu entendi que a criança começa a se descobrir e, ao mesmo tempo, ela sente a vontade de chamar atenção. Esse foi o que eu entendi, né? Sei lá. Uhum. Tá certo, Gi. Priscila? Eu peguei uma parte só do vídeo, que eu cheguei agora há pouco, mas essa parte da frustração, a gente conversa muito isso na minha casa, porque tem uma criança na minha família que é assim, chorou, vai todo mundo correndo. Chorou. E esses dias ele estava na minha casa, ele tem 5 anos, e ele chegou e foi todo mundo correndo. Falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, é o reizinho. É aquela história do reizinho.
E eu falo Sua isso assim, Majestade, porque, como dizia, Sua Majestade o bebê. não é? Aí eu fico pensando assim, eu falo muito isso, porque 99% do tempo eu falo não pro meu filho. Então, assim, não estou dizendo que está certo ou que está errado, porque eu também não sou ninguém para julgar, mas é muito difícil, porque a hora que fala não, chora. E aí o choro faz todo mundo fazer o que ele quer. E a hora que crescer para ouvir o não, igual ele, o cara falou, esqueci o nome. O Ivan. A hora que a namorada fala não, Pensa em vou me suicídio. matar. É muito, nossa, é muito real isso aí, e 90% das, sei lá, muita gente é assim, né? Sim. Silvia, Muito triste isso. muito triste, muito mesmo. Ele fala sobre que os pais precisam fazer a distinção de saber dizer não para os filhos, né? Mas hoje, o que a gente vê hoje, Alessandra, infelizmente, não é assim que acontece. Hoje, o que eu vejo, muitas coisas que eu vejo é ao contrário. Quando é uma mãe, assim, com pulso forte, não assim, uma mãe que bate, que espanca, não é nada disso, que a autoridade não é isso. Não é espancar, não é bater. É saber falar. Não é não, sim, 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 não, não. Entendeu? E hoje, infelizmente, muitas crianças não entendem, não. Eles acham que o não para eles é assim, eu vou chorar mais um pouquinho, vou pedir mais um pouquinho, porque eu sei que minha mãe e meu pai vai ceder. E, infelizmente, é assim que acontece, em geral. Entendeu? É difícil você ver uma criança que chora, a mãe fala, agora não. Pronto, a criança espera, a criança senta. É difícil você ver isso. Infelizmente, hoje é complicado. Obrigada, Silvia. Acho que você falou tudo. Oi, Gi. Eu acho que hoje em dia as mães perderam o pulso dessas crianças. Elas confundem as coisas. Na minha opinião, elas confundem. Então, quando elas têm que dar limite, elas não dão. Quando elas querem limite, elas não podem cobrar deles, porque elas não conseguiu ensinar isso. Na minha opinião, eu penso isso. Destruiu tudo. Então, principalmente quando é aquele negócio de vó. Eu sempre que eu vejo isso, a avó faz isso, a avó faz aquilo, quem cuida é a mãe à noite. Então, a mãe perdeu o pulso, não tem mais aquele respeito que fala assim, olha, não é assim, assim, assim. Não, você acha que vai falar, não, a criança é capaz até de bater na mãe. Eu já vi cenas muito tristes sobre isso. Isso não quer dizer que uma mãe não possa dar uma educação para o seu filho. Eu discordo dos ensinamentos de hoje. Eu não dou certo para isso, não. Eu acho que nós estamos passando tempos muito difíceis mesmo, viu, Gi? Gabi? Esse negócio de vó, eu acho muito feio, assim, né? É que vó quer agradar, né? Mas não sei se é certo a minha avó desfazer do que a mãe acha que é certo, né? Tipo, tirar a autoridade. É um assunto muito complicado, eu acho. Muito também. delicado. Mas assim, quando fala fase anal, quando a gente foi começar a estudar, eu pensava que era mais uma coisa do corpo, mais num órgão, né? A gente não pensa que vai muito além disso. É tudo isso, assim, né? É tudo isso. Você fica encantado, porque é muita informação que você não tem, assim, não é no caminho de um órgão mesmo, né? É a identidade da criança. É a constituição do eu. E saber lidar com tudo isso e como que faz sentido, uma coisa, né, que a gente faz no automático sem saber e que pode trazer consequência na frente, né? Exatamente, acho que você disse também uma coisa muito importante aí, Gabi. Acho que assim, a gente, no dia a dia, não dá para pensar o que a gente vai fazer, quais são as consequências. Mãe normal faz, né? Vai fazendo, né? E assim, não dá para ficar pensando, né, quais são os efeitos que vão causar nas suas atitudes. Mas a questão é que tem todos esses efeitos, né? Então, assim, nós que estamos estudando, vocês que serão professoras, que estarão junto com essas crianças, vocês precisam saber. Porque, como você mesmo disse, não é simplesmente trocar uma fralda ou fazer o desfraude dessa criança simplesmente. Existem muitas coisas acontecendo na relação com o outro, que perpassa por esse desfraude, que perpassa por esse controle dos esfínteres, que não é somente um órgão, né, anal,
só controle, um controle enquanto físico, né? Mas existe algo que é da ordem psíquica. Eu acho que isso é o mais importante. Pensar nisso, e pensar em tudo, por exemplo, aqui não é uma crítica, eu não estou julgando os pais. Não é esse o lugar, né? Os pais, eles também estão perdidos. Os pais também não sabem o que fazem. Os pais perderam a tradição. Não tem nada que faça, porque todo mundo, cada um faz de um jeito agora. E aí, como eu disse, a ciência entrou, os especialistas entraram e tiraram, muitas vezes, o saber dos pais. A mídia, a tecnologia. E pai culpado é um problema. Né? Eu falo que pai e mãe culpado é muito... Lógico que vem o filho, vem a culpa. Mas quando a culpa é muito fora da curva, isso também atrapalha. Então, assim, existem crianças sem limite? Isso é óbvio. E o que me assusta, porque lembra que eu já falei com vocês? Cada época produz um adoecimento. Quais são os adoecimentos desse momento histórico que estamos passando? Então, duas cenas que retratam muito o que estamos passando, eu acho que isso não é recente, mas, né, em termos históricos, acaba sendo um pouco recente, é essa fragilidade dos pais de sustentar que eles não precisam ser amigos dos filhos e que eles também não vão ser amados pelos filhos e adorados o tempo inteiro e que eles vão ter que falar não. E o limite não é só dizer não também. O limite é sim, sim, não é não. O Winnicott, o Donald Winnicott, ele é muito sábio nas falas dele. Ele traz, um psicanalista também pós-freudiano, e ele fala, não sei se vocês ouviram no vídeo, uma mãe suficientemente boa. Isso é fantástico. É suficientemente. O que quer dizer suficientemente? Que nem falta e nem sobra. Falta é problema, excesso é problema. Se eu sempre fico compensando o meu filho, eu tenho um problema. Se eu fico sempre dando, tem um problema. Se eu falto demais, eu tenho um problema. Os dois pontos são problemáticos. Por isso que o Winnicott fala, uma mãe, ele fala que é o ambiente, né? Traz como conceito de ambiente, mas ela não é suficientemente boa. E as mães de hoje são realmente perdidas mesmo. Elas não sabem. Quando você fala a questão da avó, Gabi, eu acho que depende de onde essa avó, qual é o papel ocupado pela avó. Porque tudo bem a avó estragar o neto em casa se o neto é de fim de semana. Né? Ok, é vó, vai estragar, mas quem tem que fazer? Quem tem que ter pertencimento? É a família, é o cuidador, é a mãe ou o pai, é quem faz a função de cuidar. Quando ele fala que a criança não pode ser cuidada por muitas pessoas, é porque a criança tem que ter dono. Criança sem dono se perde. Já viu aquele ditado? Já trouxe várias vezes. Cachorro que tem muito dono passa fome. A criança tem que ter dono. Tem alguém que fala, vem que você é meu. Agora, se ela é... Porque é importante ser criado por diferentes pessoas. Criado não, ser cuidado. Mas ele precisa ter alguém que faz essa âncora. Então, ele é cuidado, a mãe faz pertencimento, vem cá que esse filho é meu. Mas ele pode ir para a casa da avó. E a avó pode fazer umas coisinhas erradas, dar um doce, sendo que a mãe falou para não dar. Mas porque na hora que chega, essa mãe sustenta o que ela combinou com o filho. Agora, se essa mãe não sustenta, essa avó não sustenta, esse pai não sustenta, a escola não sustenta, acabou a vida dessa criança. Essa criança é uma criança perdida. Oi, Pri. Nossa, você falou exatamente o que eu ia falar. Essa criança que eu tô falando é desse jeito, tadinho. A vida é muito complicada, a mãe precisa trabalhar e cada dia tá na casa de um. Ele não tem referência. Sim, e isso se perde, com certeza. Isso é muito triste. Aí se a mãe faz, mesmo que a mãe chegue à noite, não é a questão do tempo, é a qualidade do tempo. Então, se essa mãe chega à noite e faz pertencimento e fala, vem cá, e dá qualidade e mostra que ele é dela, tudo bem. O problema é que se a mãe não dá conta de fazer isso, se a mãe está perdida em alguma outra coisa, essa criança fica à deriva. Duas cenas que eu estava esses dias no clube, esses dias já faz um tempinho, eu fui buscar o meu marido. E ele estava fazendo academia e tal, só que aí a galera estava toda na piscina e eu fui lá para falar oi, de roupa normal, tudo, que estava uma galera muvucado lá. Para mim, eu estava até com medo de tanta gente que estava nesse lugar. Não sei se eu cheguei a contar para vocês. Se contei, me desculpa. Eu só sei que a menina de 7 anos, ela era, assim, amigo próximo nosso.
Fala pro pai assim, vamos à oficina comigo? Isso já era 5 horas da tarde. E aí o pai fala assim, não, agora eu não vou. Aí a menina fala, você vai. Ele, não vou. E ele vai, não vai. Eu assim, não posso julgar, pensei comigo, não tenho nada a ver com isso. Eu vim buscar o meu marido, isso não é problema meu, né? Porque isso não é problema meu. Mas de repente, ele fala assim, ontem eu já fiquei com você. Hoje eu não vou ficar, ontem eu fiquei o dia inteiro brincando com você. Agora eu não vou mais, e hoje eu brinquei. E aí ela fala assim, não, você só fica conversando. A menina tem 7 anos. Você só fica conversando com seus amigos. E ali ela começa a dar tapa nele. Tapas, bater. Eu fiquei olhando aquilo, e aí a mãe vira e fala assim, é um pai enfraquecido, é um pai sem força. E aí essa mãe fala assim, deixa, você sabe que seu pai é assim. Como é que é? Que para ele só importa os amigos e a bebida. E nem é assim a situação no contexto geral. E aí essa menina vai para a mãe e fala, então eu quero sorvete. A mãe fala, não, agora não sorvete, porque agora a gente daqui a pouco tá indo embora. Eu quero sorvete. E essa mãe, ela vai para bater na mãe. A mãe tenta segurar, mas também não consegue. A mãe pega e dá um celular e fala para ela sentar. E fala pro marido, pega o sorvete para ela. Foi uma cena muito chocante. Mas eu não posso fazer nada, não tem nada a ver com isso, né? O que eu posso fazer? Mas que pai e mãe é esse? Qual é a questão? Não bater e espancar a criança, mas por que o pai e a mãe deixam uma criança de 7 bater? Hoje foi uma outra situação. Isso eu recebi uma criança próxima a mim que brinca com outra criança. Essa criança tem 8, a outra tem 7. E essa criança mais velha tá com muito ciúme da filha que nasceu, da irmãzinha que nasceu, e começou a fazer uma série de coisas. E aí, entre essas coisas, ela começou a assistir algumas coisinhas de terror e fazendo terror com essa outra menininha, que é priminha dela. A mãe da menina mais nova manda um testamento. Uma criança de 7 anos, uma criança de 8. A mãe da de 7 manda um testamento imenso, falando que essa menina é maldosa, que essa menina é ruim, que a filha nunca mais vai andar com ela, que a filha está assustada, que a filha fica vendo vídeo, chorando à noite, e que nunca mais essa menina vai ter contato com a outra. Mas falou muito mal dessa menina de 8 anos. Mas, assim, uma coisa absurda. Eu pensei, gente, eu falei assim, minha filha não mente, minha filha ela não esconde nada de mim. É uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos não mente, não esconde nada de outra. Fez um escarcéu, proibiu a menina de ver a outra, sendo que são da mesma família, são próximas. E eu falei assim, pensei, escuta, o certo não é ensinar a tua filha, então, a não ver? Lógico, a gente vai ter que chamar a atenção da outra, que está mostrando algumas coisas que não deve. Não é filme de terror de adulto, é coisa de terror de criança, mas tipo assim, que a menina menor não gosta. Mas o que é o movimento dos pais hoje em dia? Tirar o que incomoda. E também não tira o que incomoda, a gente enfrenta às vezes, porque não dá para mandar matar todas as crianças que forem atrapalhar a vida dela. Não dá para tirar todas as crianças de cena, mesmo porque ela é da família. Eu não consigo, se é um vizinho, você fala, não vai brincar mais. Mas é uma criança da família. Aí você vai criar uma indisposição com os pais, vai criar uma indisposição entre os adultos, porque 2 crianças estão brincando e uma não gostou? Mas o que nós fazemos com as nossas crianças hoje? Nós tiramos tudo que atrapalha. Hoje, na sala de aula, para eu dar uma aula, eu tenho que estabelecer limites muito difíceis. Porque tem criança que não entende. Ela não sabe diferenciar sim e não. Ela não tem respeito, ela não tolera frustração. Eu tenho criança de 10 anos que não sabe amarrar cadastro. Imagina para vocês uma criança de 10 anos que não sabe amarrar cadastro. Por quê? Porque o pai compra tênis de velcro porque é mais fácil. Porque a criança não quer amarrar, não quer aprender. É difícil ensinar. Então, se você não quer ter trabalho, você não tenha filhos. Se você não quer ter trabalho, você não seja professor. Vai fazer outra coisa da vida. Porque vem o filho, vem o trabalho. Não é isso? Vem o filho, vai ao sossego. Só que nós estamos numa geração em que a gente não pode fazer nossas crianças sofrer. E isso vai chegar para vocês na escola, porque são crianças que não terão limites e nós vamos ter que construir isso na escola, já que se perdeu em casa. E aguentar esses pais, muitas vezes, angustiados, inseguros, às vezes atacando, mas justamente pela insegurança, querendo que seus filhos sejam todos reis sem coroa. Então, é um processo muito difícil.
E quando chega na adolescência, se eu não tiver construído aqui, como ela falou, como a Ivan falou, na fase anal, depois vem a fase fálica, se eu não construir aqui, eu não seguro na adolescência, não. Então, quando a adolescência fala não sai, ou chega meia-noite, ele vai bater a porta e vai embora. Por quê? Porque eu não construí isso antes. Não adianta querer construir no auge dos 15 anos. Você nunca limitou o seu filho. Teve uma situação esses dias, dentro da clínica, que foi muito assim, né? Dessa mãe muito frágil, que não consegue estabelecer limite com uma criança de 11 anos. E aí ele fala, então, mas se você não dá limite para uma criança de 11, na hora que for 15, ela vai bater a porta e vai embora. E vai. E não vai te respeitar, porque você não consegue construir isso com 11. Você não conseguiu com 7, conseguiu com 8. Por quê? Porque eu não quero frustrar, porque eu não quero confrontar, porque eu não quero brigar. Porque a criança chora, porque a criança vai fazer birra. Então, isso precisa ser construído antes. Tudo bem até aqui, meninas? Isso a gente vai bater muito nessa tecla, porque é o contexto de agora. Certo? Sim. Tranquilo. Certo. Vamos para a fase fálica. Muito cuidado com a interpretação dessa fase. O Freud chocou, como eu falei, na sociedade vienense, chocou a sociedade como um todo, lembrando que ele era judeu, lembrando que ele estava num momento histórico em que, com certeza, o patriarcado prevalecia, né? Existia ali a mulher, né, submissa a esse homem, o sexo em si era algo pecaminoso, né? O sexo olhado como pecado, o corpo, né, como algo complicado, desejo. Então, assim, a gente não pode esquecer que o Freud chega e fala, olha, a criança tem sexualidade, dá um boom. A galera fala, esse cara é louco, né? Lembrando que sexualidade não é sexo, eu vou bater isso sempre para vocês não esquecerem. E aí o Freud vai falar assim, ok, depois da fase anal vem a fase fálica, que eu vou passar o videozinho, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho do complexo de Édipo. O Freud fala da fase fálica e traz o complexo de Édipo. Édipo é uma história da mitologia grega que ele pega para explicar a relação pai, mãe e filho nessa fase, e que depois psicanalistas pós-freudianos como Lacan usa o Édipo, mas separa em 3 tempos, que depois eu vou mostrar para vocês. Então vamos assistir essa parte da fase fálica e eu volto fazendo a explicação. Aproximadamente dos 4 aos 6 anos de idade. É o que nós vamos ver no próximo bloco. Eu sou médico e já durante a faculdade de medicina eu comecei a estudar filosofia, sobretudo as questões. Como as fases em que Freud dividiu a infância no século XX podem ajudar a educar a criança do século XXI? Neste bloco, veremos o que acontece dos 4 aos 5 anos de idade, quando os hormônios de crescimento inibem o sistema límbico, nome dado às estruturas cerebrais que gerenciam as emoções. Se dos 2 aos 4 anos de idade, na dita fase anal, a criança começa a controlar o seu mecanismo de excreção e também a organizar o modo como ela está no mundo, a partir do 4º ano, a atenção dela passa a ser atraída pelas sensações experimentadas em seus órgãos genitais. Chamamos esta fase de fase fálica. O nosso corpo vai mudar um pouquinho e a gente começa a prestar atenção nos nossos órgãos sexuais e aí começa a acontecer alguma coisa assim. A gente começa a mexer nos nossos órgãos sexuais, no pênis, na vagina, no ânus, não necessariamente nessa ordem, né? E a gente começa a prestar atenção nos órgãos sexuais da mamãe. Às vezes a mamãe toma banho junto com a filhinha quer mexer no seio da mamãe, na vagina da mãe, ou o papai, quando toma banho com o filhinho, começa a prestar atenção. Essa nova identidade começa a nascer aquilo que é a identidade da sexualidade, a sexualização do corpo,
que começa a ficar forte. Essa fase inaugura a percepção da identidade e da sexualidade. Ela começa a ser mulher que nem a mãe. Ela sabe que ela... E o menino começa a ser homem que nem o pai. Então, começa a haver uma aproximação dela com a mãe ou dele com o pai. Uma aproximação tímida, mas uma coisa assim, meio de imitação fálica por causa dessa sexualização. Mas não é a sexualização a coisa mais forte dessa fase. É a afetividade. É quando começa a percepção do triângulo familiar. Então, essa menininha agora percebe que a mãe é do pai, se tiver... Tem alguns casais que ainda ficam casados depois que os filhos nascem, então tem pai, mãe e filho. Então, lá na casa tem o pai e a mãe. E aí ela começa a perceber que o pai é da mãe, que a mãe é do pai, e ela precisa encontrar um lugar nos dois. É nesta fase da infância que Freud insere sua teoria do complexo de Édipo. Ao visualizar com mais clareza as ligações que unem sua mãe a seu pai, a criança começa a procurar o seu próprio lugar neste emaranhado de emoções e frustrações que esta nova situação lhe apresenta. Com o tempo, porém, ela aprende a lidar com essas frustrações e estabelece uma espécie de triângulo amoroso com seus pais. Surgem as primeiras perguntas sobre: mãe, como foi que eu nasci? Como foi que eu nasci? E ela não quer saber. Ela quer saber se ela é filha da mãe. Ela quer saber se ela pertence à mãe. É nessa hora que a gente conta como foi que ela nasceu. Você nasceu da minha barriga, você nasceu da minha xoxota, você olha aqui a fotografia, olha seu pai desmaiando no parto. Ou você nasceu do meu coração e eu vou te contar uma história. A mamãe não podia ter filho na barriga. E é nessa hora que a gente conta as histórias que as crianças precisam ouvir, porque é nessa hora que a afetividade precisa dessa resposta. É por volta dos 6 anos que as amígdalas no sistema límbico começam a trabalhar com intensidade. Então, uma nova fase da infância se inaugura. É a latência, caracterizada pelo medo da perda. Meninas, a fase fálica ela é muito mais complexa. Eu poderia falar uma noite inteira da fase fálica aqui. O Freud ele começa a perceber na fase fálica que, primeiro, né, lógico, tem essa questão da descoberta dos órgãos genitais. Meninos e meninas começam a se tocar porque elas descobrem, opa, né, eu tenho... O que eu tenho aqui, né? E assim, é uma fase que às vezes assusta algumas pessoas, porque pode ser que a criança, ao começar a se tocar, né, ela descubra que tem ali um barato gostoso, que tem alguma coisa ali, opa, né? Porque a criança, quando ela, entre aspas, se masturba, não é a masturbação do adulto, porque não tem fim. A masturbação do adulto tem tem, né, começo, meio e fim, gozei, né, enfim, tem a satisfação, começo, meio e fim. A masturbação da criança é uma masturbação sem fim. Então, é lógico, né? Como conduzir isso numa fase que aparece. Tem crianças que até mais velhas isso acontece, a gente tem que investigar. Mas pode ser que na escola, quem trabalha com educação infantil vai se deparar com esses momentos da criança brincando com seus órgãos genitais e, às vezes, se masturbando em excesso, né? O objetivo não é chamar a atenção da criança. Tira a mão daí, olha o que você está fazendo, isso não pode. Não é isso. De maneira nenhuma. Pelo contrário, você desliga, você tira a atenção dessa criança para ela fazer outra coisa. Vem cá, me ajuda aqui. Nossa, olha que legal. A gente vai desviando a atenção dessa criança. A gente vai mostrando para essa criança outras coisas, né? Para não causar também um desconforto e a criança fala, opa, peraí, o que está acontecendo? Porque é um momento de descoberta mesmo. É lógico que se isso começar a ter com muita intensidade, algo que se repete, a gente precisa averiguar o que pode ser, né? Se tem o que está acontecendo ali naquele momento. Mas que é uma característica dessa fase, essa manipulação, ela é. E a zona erógena, então, é a zona genital. É uma fase em que a criança está no exibicionismo e ela começa a perceber a diferença de menino e menina. E é muito interessante que o menino, ele fala, opa, quando ele vê a menininha, né? O que ela fez para perder o que o Freud fala do falo,
O fala que é muito simbólico. O fala enquanto pênis, mas o Freud não usa o fala só enquanto pênis em termos de órgão. Ele vai falar do fala enquanto poder, enquanto posição, enquanto lugar. Mas é interessante pensar que o menino de 4 anos, mais ou menos, a gente pode pensar. 4, mais ou menos nessa fase, ele vai olhar para a menininha, para a irmãzinha, para alguém que ele vê e fala assim, o que ela fez? Para não ter o pipi, né? Porque para ele é como se ela tivesse perdido. E a menina, ela olha e fala, mas por que ele tem? A menina sente a sensação da perda, que ela não tem. Né? O menino fica com medo da perda, porque ele tem. É como se o menino ficasse, tipo, né, com a inveja do que ele tem. E o menino com medo de perder o que ele tem. Mas é uma fase em que há esse triângulo também, em que a criança vive um conflito muito intenso entre mãe e pai. Mãe e pai, entenda-se, mãe, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não me importa se é sexo masculino ou feminino, o que me importa são os papéis desempenhados nessa relação. Eu posso ter homem e mulher e eu não tenho esse papel. Né? O Freud, ele vai falar muito da importância do lugar do pai, do lugar dessa mãe e sustentar esses lugares. Depois Lacan vai falar do nome do pai, que é o lugar de castração, que barra essa criança, talvez essa mãe engolir essa criança, querer que essa criança seja toda dela, né? Engolir entre aspas. Mas o que acontece? A criança entra num conflito. O que o Freud vai falar, que é um conflito, geralmente, é diferente para meninos e meninas, né? Mas mais intenso talvez nos meninos, que é sentir atraído, entre aspas, aí, por essa mãe. Né? Há uma atração que não é da lógica do sexo, mas há aí algo que esse menino quer essa mãe, ele quer para ele. E aí ele se sente atraído pela mãe, que a gente chama, e a menina pelo pai, a gente pode pensar assim, no complexo de Édipo, que é o que eu vou trazer para vocês a história do Édipo Rei, né? Então, por exemplo, o menino, ele quer a mãe. Então tem a relação mãe e pai, o menino quer a mãe, né? Eu não quero que o meu pai fique com a minha mãe. Quero que minha mãe fique comigo. O mesmo acontece. Eu não quero que a menina pense, né? Quero meu pai comigo, não quero meu pai com a minha mãe. E aí eles começam a fazer o quê? Rivalizar o sexo oposto, né? Então o menino, ele vai querer a mãe e rivalizar o pai. Então ele rivaliza o pai para ter a mãe. Começa a ter ciúme, começa a separar. Então o pai pega na mão da mãe e a criança separa. O pai e a mãe deitam na cama, a criança senta no meio. Porque ela quer separar. E aí a função desse pai é o quê? Não, ela é minha esposa. E o que eu já trouxe várias vezes para vocês, o que acontece é que hoje, principalmente, quando essa criança, esse menino, ele quer essa mãe, ele tira esse pai da cama. Em vez de tirar o menino da cama e falar, vai pro seu quartinho, porque aqui quem manda sou eu e eu fico com a sua mãe, não, você tira o pai e deixa o menino na cama. Aí tem várias questões, né, gente? Aí tem questões X. Tem a relação que às vezes marido e mulher não tá bem, aí bota a criança no meio porque facilita a vida, que você não precisa saber com seu marido ou com a sua esposa. Tem muitas questões aí que fazem com que a criança entre no meio dessa relação. Mas eu tenho casos de crianças de 9 anos que dormem com os pais até hoje. Que relação é essa? Que história é essa que a criança não dorme no quarto? Né? Não dá. A criança precisa separar. Pai e mãe junto, criança está em outro lugar. Mas nesse primeiro momento, essa criança vai fazer isso. Depois, no segundo momento, quando entra essa função paterna, o pai castra essa criança, entre aspas, e fala assim, ok, essa aqui é minha esposa. Ela é sua mãe, mas ela é minha esposa. E você é o filho. E aí o menino vai sacar, nossa, eu não vou ter a minha mãe. E que bom, porque para eu poder ter outras mulheres, eu não posso ter aqui em casa, né? Então, eu não posso ter a minha mãe, mas eu vou me identificar com meu pai, porque uma pessoa como meu pai foi com quem minha mãe olhou. Então, eu começo a imitar meu pai. E aí, eu colo no meu pai, eu não rivalizo mais com ele. Então, é essa relação muito complexa que o Freud vai falar, do complexo de Édipo. E desse movimento, dessa relação pai, mãe e filho, que precisa ser castrada, limitada. O Lacan vai falar, como eu já disse para vocês, da mãe jacaré.
A mãe que quer engolir a criança, né? A mãe toda, né? Não é a mãe suficientemente boa do Winnicott. A mãe, ela quer, a mãe quer engolir, quer que essa criança seja totalmente dela. Quem entra e rompe é o pai. Ou quem faz a função, o trabalho, alguém tem que fazer essa função. E tem pais que não têm não tem essa força, ou tem mães que não deixam. Chega muito no consultório, mães muito queixosas. Porque meu marido não ajuda, porque eu cuido do meu filho sozinha, porque eu não sei o quê, porque eu estou sobrecarregada. E você vai ouvir história, então essa mulher não deixa o homem entrar. Ela faz, ela pega, ela cuida, e aí você fala assim, mas por que você não deixa seu filho então? Não, mas meu marido deixa a criança assistindo televisão. Então, mas é o filho, né, dele. Deixa ele assistir com o marido, com o filho. Deixa ele resolver o que ele vai fazer da vida dele com o filho. Mas é uma mãe que está reclamando que o pai não entra, mas na verdade ela não permite a entrada desse pai. E esse pai muitas vezes não faz a força para entrar. Então, Freud vai falar dessa relação, que é muito complexa mesmo, que ela é extremamente complicada. O Lacan, e o Freud também vai falar, que é nesse momento que a gente, de alguma forma, forma as estruturas, se eu vou ser psicótico, se eu vou ser neurótico, ou se eu vou ser perverso. Né? Então, assim, como eu vou lidar com a castração? Como eu vou tolerar essa castração? Como eu vou suportar? Né? Porque o neurótico, ele suporta a castração e ele faz o quê? Fantasia. Mas tudo bem, ele lida com isso. Ele vai fazer um movimento neurótico. O psicótico, ele não consegue simbolizar, ele é real, então, em algum momento ele pode abrir surto, porque é o real mesmo, não é simbolizado, não é na lógica da fantasia que eu crio na minha cabeça para dar conta do que é difícil. É real que eu estou vendo, né? E o perverso, ele perverte, né? Ele não aceita a castração e ele perverte a lei a seu favor. Então, ele não vai ter aceitações em relação às leis e ele vai perverter a lei a seu favor, por exemplo, um pedófilo, um estelionatário, enfim. Então, é uma fase extremamente importante dessa relação, que acontece de forma muito natural. Acontece, né? Agora, tem os desdobramentos disso. Por exemplo, como eu já trouxe para vocês, tem pai que, por exemplo, a filha fala, né? O papai é meu namorado. E o papai compra onda e fala, vem cá, filhinha, você é minha namorada mesmo. Não é namorado. Eu quero dormir com vocês. Não, você vai dormir na sua cama. Então, esses limites são muito importantes. A criança tem que entender que a mãe não é dela e que o pai não é dele. Né? O Lacan vai falar dos 3 tempos do Édipo e é muito interessante, porque ele vai dizer assim que no primeiro momento a criança é o desejo da mãe. Ela é o falo. A mãe deseja e ela realmente é o desejo. No segundo tempo, o bebê, a criança vai perceber que, opa, tem alguma coisa que a mãe olha que não é para ele. Ela olha para outras coisas, ela deseja outras coisas. Quem será que ela está desejando que não sou eu? E aí, nesse momento, que entra o terceiro, que é o pai, função paterna. E aí ele percebe que o desejo, que na verdade, o que a criança quer é o desejo do desejo da mãe. Na verdade, ele não quer a mãe, ele quer ser o desejo dessa mãe. Mas ele não vai conseguir, porque essa mãe tem outros desejos para além dela, dessa criança, e que bom. Nesse momento, geralmente crianças de 5, 6 anos têm muito pesadelo, porque ela tenta significar a entrada desse terceiro, que é o pai castrando. E ela sonha ela tem pesadelos noturnos, ela sonha com monstros. Na verdade, é uma forma de lidar com esse terceiro que entra e que impede que ela seja dessa mãe. Né? Que ela seja toda dessa mãe. Porque não dá, falta faz falta. Né? Então, tem uma relação muito interessante nesse momento. Né? Aí aqui eu trouxe... Aí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Não, deixa eu passar o vídeo para vocês. Meninas, alguma questão? Eu sei que isso é muito, não é tão simples como eu estou falando. Não, às vezes uma aula só não basta. Mas por que o Freud chama de complexo de Édipo essa relação triangular, né? Porque ele conta a história do Édipo Rei, que é essa história que eu vou contar para vocês. Que é da mitologia. O Freud recorre a muitas histórias
muito interessante as histórias dele, né? Para poder mostrar, na verdade, o que ele quer dizer, mas a parte, eu acho assim, ilustrando, né? E acho que isso é mais interessante. Esse vídeo ele tem duas partes. Por aí. Ver se eu acho que senão eu vou ter que passar o mais barato. Se a dor aparecer, eu posso contar com a Advil, o analgésico número 1 do mundo. Sua tecnologia líquida alivia a dor em pontos vasculares do estômago, para eu perseguir meus sonhos e objetivos. Você é maior que a dor. Não está passando ainda, né? Peraí. Essas propagandas são ótimas, né? 1000 propagandas. Achei, meninas. Vamos assistir. Em um dos reinos de maior prestígio da Grécia, nascia um menino, filho do rei com sua jovem e bela rainha. Contudo, o nascimento da criança, herdeira da casa real, não foi nada auspicioso. Em sua visita ao templo de Apolo, foi profetizado ao rei que o nascimento de seu filho primogênito seria o motivo de sua morte e a ruína de toda a sua família. O rei, convencido de que algo deve ser feito, convence a rainha que, para o bem de todos, a vida da criança deveria ter seu fim. O bebê é entregue a um servo do rei, que deveria levar a criança até o Monte Citerão. O menino teve seus pés perfurados e uma corda os atravessava. O garoto deveria ser pendurado em uma árvore pelos pés e ser deixado aos cuidados das feras. Porém, o servo não foi capaz de abandonar a pobre criança e a entregou a um pastor estrangeiro que por ali passava com seu rebanho. O pastor desamarrou os pés da criança e tratou de suas feridas. Ele batizou o bebê com o nome de Édipo, que se... Meninas, até aqui vocês entenderam? Alguma dúvida? Que é um vídeo que precisa de muita atenção. Tudo certo? Por enquanto, sim. Meninas, isso tudo para eu explicar a fase fálica. Tá bom. Olê, deu para entender um pouquinho, mas seu microfone estava aberto, deu um pouco de eco. Ah, vou fechar aqui então, desculpa. Obrigada. Mas é só para entender, né, que havia esse rei, essa rainha, e foi profetizado que esse nascimento desse filho traria a ruína do rei. Então ele decidiu pedir para sacrificar o seu filho, que levasse para bem longe e deixasse que as feras comessem esse bebê. Mas o servo que foi, né, escolhido para essa missão não conseguiu deixar o bebê lá e entregou esse bebê para uma família criar. Então, na verdade, era para matar o filho desse casal, desse rei e dessa rainha, mas isso não aconteceu. Significa o de pés inchados. O pastor, por sua vez, era muito pobre e, por não ter condições de criar a criança, decidiu levá-la ao seu soberano, o rei de Corinto. Pólipo e sua esposa reinavam sobre Corinto, mas não tinham filhos, e por isso decidiram adotar Édipo como seu próprio filho. Édipo cresceu e era belo, forte e astuto, e vivia feliz como príncipe herdeiro de Corinto. Contudo, durante um festejo no palácio, um dos nobres insulta Édipo, dizendo que ele não é digno de ser o herdeiro do trono de Corinto, tendo em vista que ele é um estrangeiro. Édipo não tinha ciência de que ele era um filho adotivo e questiona o rei Pólipo sobre a verdade, mas este desconversa
e lhe diz para não dar ouvidos à palavra de um bêbado. Édipo, insatisfeito com a resposta do rei, decide buscar a verdade no oráculo de Delfos. Apesar da insistência do jovem, o oráculo se recusa a responder suas perguntas. Porém, profetiza um terrível destino para o jovem rapaz. Você há de matar seu próprio pai, casar-se-á com sua mãe e deixará uma descendência vergonhosa. Édipo fica desolado com tão nefasta profecia e decide abandonar Corinto para evitar que mate seu amado pai e tome sua mãe como esposa. O jovem vagou consternado pelas estradas da Grécia, até que em uma encruzilhada ele se deparou com o Senhor em uma biga acompanhado de seus servos. A estrada era estreita e por isso um dos servos jogou Édipo para fora da estrada para dar passagem à carroça de seu senhor. O jovem príncipe, que já estava com o espírito abalado devido à profecia, ultrajado, teve um acesso de ira e golpeou o servo com seu cajado. O senhor e seus servos pegaram suas lanças e partiram para cima de Édipo. O jovem estava cercado por agressores, mas sua força, agilidade e juventude permitiram com que o jovem derrotasse todos os oponentes. O velho senhor e seus servos estavam mortos. Apenas um dos criados conseguiu fugir. Édipo, vitorioso, sentia uma forte sensação de poder após vencer uma luta contra diversos adversários. O príncipe de Corinto continuou a vagar pela Grécia, até que se deparou com a notícia de que um terrível monstro aterrorizava a região do reino de Tebas. Édipo, se sentindo empoderado após sua recente vitória, se dirige a Tebas para confrontar a temível esfinge e marcar seu nome no panteão dos heróis. Time to scout. Édipo, príncipe de Corinto, havia abandonado seu reino após ouvir do oráculo de Delfos a profecia na qual ele seria responsável pela morte de seu pai e que casaria com sua mãe. Por amor aos seus pais, ele se afastou de Corinto e passou a vagar errante pela Grécia. Em suas andanças, Édipo escuta rumores de que um monstro está assolando a cidade de Tebas. A criatura era conhecida pelo nome de Esfinge. Era um monstro alado, um misto de mulher com leão. A vil criatura ficava sobre uma rocha próxima à entrada da cidade, e todos aqueles que dela se aproximavam ouviam a seguinte frase proferida pela Esfinge: Decifra-me ou te devoro. E logo após, a criatura apresentava um enigma àqueles que ousavam se aproximar. Todos que tentaram desvendar o enigma da Esfinge fracassaram e foram devorados. Creonte reinava interinamente sobre Tebas, que estava de luto devido à morte do rei Laio. Após perder seu primogênito para a Esfinge, Creonte decreta que concederá àquele que derrotar a Esfinge a mão de sua irmã Jocasta em casamento, que era rainha e viúva do rei Laio. E assim este herói se tornaria rei de Tebas. Édipo decide aceitar tal desafio, pois não temia a morte, e caso morresse, pelo menos saberia que seus pais estariam a salvo de sua terrível profecia. Édipo fica frente a frente com a Esfinge. Esta se pronuncia: Decifra-me ou te devoro. De manhã tenho 4 pernas, ao meio-dia 2, e quando chega o crepúsculo tenho 3. Dentre todas. Vocês já ouviram esse enigma? Eu não. Também não.
todas as criaturas, é a única a mudar o número de pernas. Mas quanto maior o número de pernas, menor sua rapidez e força. Édipo encarava a esfinge enquanto refletia sua resposta. Esta já lambia os lábios, esperando por mais uma refeição. Então, o rapaz profere sua resposta. A resposta é o ser humano. No alvorecer de sua vida, ele engatinha sobre seus braços e pernas. No meio da vida, ele caminha sobre duas pernas. Já no fim da vida, para caminhar, ele faz uso de uma bengala. A resolução do enigma cobriu a esfinge de uma vergonha insuportável, e esta se jogou do alto de um precipício. A esfinge estava morta. Tebas estava salvo novamente. Creonte, como prometido, entregou a mão de sua irmã Jocasta ao herói, que com ela se casou. Édipo agora era rei de Tebas. Sua esposa, apesar de possuir uma certa idade, conservava uma grande beleza e ainda era fértil. E com ela, Édipo teve vários filhos e por muitos anos viveram muito felizes. Mas nuvens negras passaram a cobrir a cidade de Tebas, um presságio de que algo terrível estava prestes a acontecer. Após derrotar a terrível esfinge, como prêmio, Édipo recebeu a mão da rainha Jocasta em casamento e se tornou rei de Tebas. Com a rainha, Édipo teve 4 filhos, os meninos Eteócles e Polinices e as meninas Ismênia e Antígona. Muitos anos se passaram e Édipo, apesar de possuir alguns defeitos, era visto como um rei justo e bom. Contudo, uma peste passa a assolar a cidade de Tebas e muitas vidas passam a ser ceifadas pela doença. Desesperada, a população recorre ao seu rei, que já havia salvado a cidade no passado, e suplicam para que Édipo salve a cidade novamente. O rei Édipo não se esquiva de suas responsabilidades com a cidade e ordena que Creonte, seu amigo e cunhado, vá ao oráculo de Delfos e descubra a causa de tamanha desgraça. Creonte retorna do oráculo com a resposta para o motivo de tão grande calamidade. Vou revelar o que me foi dito pelo glorioso oráculo de Delfos. Ele ordena expressamente que purifiquemos a terra sagrada da cidade de Tebas, que está manchada graças a um vil criminoso. O oráculo de Delfos revelou que a peste persistirá até que o culpado pela morte de Laio, antigo rei de Tebas, seja expulso da gloriosa cidade fundada por Cádmo, a qual ele usa como refúgio. Tudo o que se sabia era que o rei Laio havia sido assassinado em uma encruzilhada por um bando de ladrões, mas suas identidades eram desconhecidas. Édipo chama para si a responsabilidade de desvendar a identidade de tão vil elemento que se esconde dentro das muralhas de Tebas e diz: qualquer um que saiba a real identidade do assassino está intimado a relatar o que sabe a mim. Não tema nenhum tipo de represália quem quer que seja o criminoso. Você será devidamente recompensado. Quero que o assassino saiba que, se ele se entregar de boa vontade, sua integridade física será preservada e não sofrerá nenhuma pena a não ser o exílio exigido pelo oráculo. E quero que todos saibam que não descansarei até que o homem responsável pela morte de Laio seja encontrado e expulso desta cidade, mesmo que ele faça parte de minha corte ou família. E rogo que os deuses castiguem tal sujeito e lhe imponham toda dor e sofrimento. Creonte sugere que seja chamado Tiresias. O velho era um notório adivinho e, com a ajuda de seus poderes, o criminoso poderia ser encontrado. O velho Tiresias se apresenta perante Édipo, que lhe diz: sábio ancião, a sua reputação como adivinho lhe credencia a nos ajudar a descobrir a identidade do verdadeiro assassino de meu antecessor. Então, ordeno que revele tudo o que sabe. Terrível
É o conhecimento que só traz desgraça a quem conhece. Deixe-me ir, meu rei, e carregue seu próprio fardo. E deixe que eu carregue o meu. Será melhor para os dois. Se tem ciência da identidade do assassino, revele agora. Não permita que a cidade de Tebas continue a sofrer por sua omissão. Não sabes o que pedes. Tal conhecimento só trará desgraça, e de minha boca nada saberás. Como ousa trair a pátria que o acolheu? Tal traidor só pode ser cúmplice de tal crime. Tiresias fica profundamente ofendido com tal acusação e decide revelar o que sabe. Você insistiu em buscar sua própria ruína, pois saiba que o ímpio que profana nossa cidade és tu, rei de Tebas. Tirem este homem da minha frente. Ele não passa de um velho demente. Você queria a verdade e me forçou a dizê-la. Agora impõe a si mesmo os castigos devidos e receba os frutos da maldição que roubou. Pois eu conheço a verdade poderosa, e o que está dito, está dito. Leve este traidor daqui. Ele só pode estar em conluio com o príncipe Creonte, que trouxe este homem aqui para roubar a minha coroa. Édipo acusa Creonte de traição e conspirar junto com Tiresias uma forma de removê-lo do poder. Porque... Meninas, até aqui alguma dúvida? Não. Então eu vou seguir, tá? Para a gente chegar no finalzinho e refletir sobre essa história. Que me impõe tão pesadas acusações de forma tão leviana? Eu sempre fui seu amigo e te fiz rei. Não desejo sua coroa. E por que desejaria? Ao seu lado tenho todos os benefícios da realeza, sem ter que assumir os pesados fardos de ser um rei. Nunca ambicionei tirar sua coroa. A rainha Jocasta, que a tudo observava, tentou acalmar os ânimos de seu marido e de seu irmão. Contudo, Creonte partiu revoltado com as acusações de Édipo. Meu marido, não ligue para o que esse velho charlatão lhe disse. Estes adivinhos e oráculos não mais possuem o poder que um dia já tiveram. Foi profetizado que Laio seria morto por seu filho, e este morreu quando era apenas um bebê. Neste momento é anunciada a chegada de um mensageiro vindo de Corinto, cidade onde os pais de Édipo reinavam. Meu senhor, trago tristes notícias de Corinto. Seu velho pai faleceu, e por isso deves voltar à sua amada cidade e assumir seu trono como herdeiro do rei. A notícia que me traz é triste, mas mesmo assim me proporcionou um grande alívio. O oráculo havia previsto que eu mataria o meu próprio pai e que me casaria com minha mãe. Vês, Édipo, a palavra dos oráculos não possui mais valor. O velho rei de Corinto morreu sem a sua intervenção. Mas e se meu velho pai morreu devido à tristeza e o desgosto por eu tê-lo abandonado? Não é prudente retornar a Corinto e correr o risco de acabar me casando com minha mãe. Não se preocupe, meu rei. A rainha não é sua verdadeira mãe. Ela apenas o adotou. Como pôde saber de tal segredo? Pois fui eu que te entreguei a ela quando era apenas um bebê. Você foi entregue a mim quando eu passava com meu rebanho por essas terras e me foi entregue com os pés perfurados. Após ouvir o que foi dito pelo mensageiro, Jocasta sentiu um profundo aperto no coração. Você reconheceria o homem para quem me entregou, caso o visse novamente? Esqueça isso, Édipo. Mexer em tais feridas só lhe trará mais dor. É importante para mim saber a identidade do meu pai e de minha mãe, pois não quero trazer-lhes a desgraça da minha profecia. Não insista nesse caminho. Eu lhe imploro. Assim como tenho que descobrir a identidade do verdadeiro assassino de Laio, é meu dever descobrir a identidade de meus pais.
Este é meu dever para com Tebas e para comigo mesmo. Ai de ti, infeliz! Se insistir nisso, este será o único título que carregará para o resto da sua vida. Jocasta, desolada, cai em prantos e corre para seu aposento real. Édipo não entende o motivo da reação tão exaltada de sua esposa e acredita que Jocasta deve temer que seus pais provenham de uma classe inferior e isso manche o nome de sua família. Enquanto Édipo conversava com o mensageiro, lhe foi informado que foi trazido à corte a única testemunha do assassinato do rei Laio. O servo do antigo rei empalideceu ao se deparar frente a frente com Édipo. E então o mensageiro lhe disse: Senhor, não tenho dúvidas. Este é o homem que lhe entregou a mim quando o senhor era apenas um bebê. Servo, este homem diz que lhe entregou um bebê muitos anos atrás. Senhor, não dê atenção a este homem. Ele apenas faz você perder seu tempo. Lembras daquele garoto dos pés feridos? Agora ele está perante a ti como um rei. Por que não te calas, desgraçado? É verdade o que ele diz? Não sei do que este homem está falando. Você falará a verdade por bem ou por mal. Amarre-no no tronco. Por favor, não faça mal a um velho. Maldito dia que poupei sua vida. Melhor seria se estivesse morto. Quem lhe entregou a criança? Quem era seu pai? Meu soberano, eu lhe imploro, não me pergunte mais nada. Se tiver que repetir tal pergunta, você será um homem morto. Sob tal ameaça, me dobrarei à sua vontade. Doerá muito dizer isso, mas a sua dor ao escutar será ainda mais terrível. Diga logo e ponha um fim nessa história. Você foi me entregue pela rainha Jocasta, que colocou em meus braços seu filho com o rei Laio, para que fosse entregue às feras do Monte Citerão, para evitar que uma terrível profecia fosse cumprida. Neste momento de revelação, fez-se a luz sobre toda a escuridão que deixava cego o pobre Édipo. Sua profecia havia se cumprido. Ao tentar fugir de seu destino partindo de Corinto, Édipo, na verdade, correu de encontro a ele. Mas a penúria de Édipo ainda não havia chegado ao fim. Chega a notícia de que a rainha Jocasta havia cometido um ato desesperado. Édipo corre em direção aos aposentos reais, mas a porta estava trancada. Jocasta, não faça nada que não possa ser desfeito. Não temos culpa no que aconteceu. Foi tudo uma fatalidade do destino. Após forçar a porta, Édipo se depara com Jocasta, pendurada por uma corda em seu pescoço. Édipo deita no chão o corpo já sem vida da rainha. Ele retirou os broches de ouro que seguravam o vestido da rainha e com as agulhas perfurou seus próprios olhos. Malditos sejam meus olhos, que testemunharam tão hedionda cena. Por isso eu os mutilo, para que eu não possa encarar meus pais no reino de Hades. Cego, Édipo se dirigiu à população de Tebas e disse: Eu mesmo arranquei meus olhos. O que posso eu amar ou contemplar nesta vida? Levai-me para o exílio, para longe de Tebas. Sou um maldito, a criatura mais odiada pelos deuses dentre os mortais. Édipo transferiu sua coroa real para seu cunhado Creonte, que cuidará do reino até seus filhos alcançarem a idade para reinar. A Édipo foi entregue o cajado dos desvalidos, e o desgraçado rei foi conduzido por seus próprios filhos até os portões da cidade. Sua filha, mais amada, Antígona, estendeu-lhe o braço e decidiu acompanhar seu pobre pai no exílio. Para Édipo, a presença de sua filha ao seu lado só poderia significar que os deuses finalmente se apiedaram do homem
tão cruelmente perseguido desde o início de sua vida. E aí, meninas? O que vocês me contam dessa história? Que ironia do destino, Deus me livre. O que é mais impactante nessa história? Eu fiquei triste, viu, Lolesa? Fiquei triste. Por que será que o Freud escolhe essa história e decide falar que a fase fálica, dentro da fase fálica, tem o complexo de Édipo? Ele dá o nome do Édipo nessa fase. Meninas, estão todas aí? Eu sei que a história é um pouco, né, dramática. Tô te ouvindo. A identidade, Alessandra? Oi? Da identidade da criança, da pessoa? Como assim? Lá no caso lá da história desse Édipo aí, ele queria saber da vida dos pais, da onde ele veio, queria saber como é que eu vou explicar? Da identidade dele, das raízes dele. E isso aí, para Freud, aí tem alguma coisa a ver na psicanálise aí da pessoa? Não nesse sentido. Não seria nesse sentido, não, Lu. Seria mais complexo ainda. Olê, eu também catei mais ou menos por aí, que no vídeo o Ivan, ele fala sobre falar no nascimento da criança, né? Que os pais falam que nasceu da barriga ou do coração. Aí eu achei que aquela parte que ele vai para o outro reino e o pai não fala nada, mente sobre ele ser filho deles ou não, se ele tivesse falado a verdade, talvez ele não teria procurado saber da família dele, né? Ah, sim. Negar a verdade, o que significa negar a verdade, né? Tá, eu acho que isso tem sentido. Agora eu entendi o que a Lu falou, mas... Entendeu? Da frustração ali, às vezes a gente não fala a verdade para a criança, em qualquer situação. Ali no caso foi dos pais, mas qualquer situação que a gente omite, né? Às vezes você nem mente, você deixa de falar algo e que acaba transformando em problema, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas você percebeu que ele fugiu e acabou assassinando o seu pai Laio e casando com a sua mãe verdadeira, Jocasta. Vocês pegaram isso? Sim. Ele casa com sua mãe. E aí é para pensar nessa questão do incesto, do que o Freud traz, desse desejo incestuoso da criança com o seu pai ou com a sua mãe. E que isso é marcado. Nós estamos predestinados a isso. Né? Mas por que isso não acontece? Embora esteja presente nessa fase. Então, pensem sobre isso. Acabou de tocar o sinal aqui. Eu acho que vocês vão para a aula da Natália agora, né? Então, semana que vem a gente conversa mais, viu? Depois eu vou colocar os livros lá no grupo. Um grande beijo. Espero que tenham gostado, mesmo que a história seja distante. Ai, super gostosa. Perfeito. Depois a gente conversa mais. Beijo para vocês. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Alessandra. Bom descanso. Boa noite. Bom descanso.